Aleluia, glória a Deus, graça e paz, você está bem? Amém, não tem como não estar bem, né, ouvindo essa palavra, realmente, na presença do Senhor não tem como não estarmos bem, por isso que nós precisamos estar firmados, alicerçados na palavra, no qual é a nossa base, a nossa fonte, a nossa rocha, e é necessário nós estarmos ligados, conectados com os céus. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui, um coração disponível para receber mais uma porção. Eu já começo a falar que o pregador ele tem a responsabilidade de fato de falar a palavra, mas o receptor tem a responsabilidade maior de receber. A forma como você recebe é o que vai fazer a diferença na sua vida. A forma como você recebe é o que vai transformar a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. E o que o pastor falou faz parte daquilo que eu irei ministrar, certo? Eu quero falar um pouco sobre chamado, até porque hoje é uma sexta profética e nós somos chamados, de fato, pelo próprio Deus, por meio da palavra da verdade. Porque a Bíblia fala, né, que nós fomos lavados pela palavra de Deus, nós fomos regenerados e nós somos chamados para um propósito, amém? Em um propósito. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Ele nos chamou em um plano, em um propósito. E sabe que não era, na verdade, enquanto eu estava ali, eu tenho de fato aqui uma mensagem estudada, mas o Senhor começou a tratar comigo a respeito disso. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, o propósito no qual nós fomos chamados, naquilo que nós fomos escolhidos para fazer aqui na terra. Nós não precisamos, queridos, viver na terra perdido, sem saber o que fazer, sem reconhecer a sua verdadeira identidade, o plano e o propósito no qual Deus te chamou, no qual Ele me chamou. Nós precisamos descobrir qual o nosso chamado. Lembro-me que quando eu nasci de novo, em 2009, foi algo bem intenso, e eu comecei a buscar no Senhor a respeito disso. Senhor, nasci de novo. O meu espírito foi recriado pelo teu espírito. Eu sei porque sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Eu só não me refiro aos 5 dons ministeriais. Amém? Eu me refiro no plano de Deus. Existem filhos de Deus que não têm um chamado nos 5 dons ministeriais, mas ele tem uma função. Porque Deus lhe chamou para fazer algo. Deus lhe chamou para você se encaixar no plano e no propósito dele aqui na terra. Mas nós precisamos descobrir. E para nós reconhecermos aquilo que nós fomos chamados, é necessário eu saber para que eu fui chamado. Para podermos nos aperfeiçoar, crescer, amadurecer e avançar. Essa é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, queridos, que nós venhamos passar a vida toda sentado no banco da igreja. Até porque a igreja local existe muitas coisas a fazer, você concorda? Existem muitas coisas a ser desenvolvidas, a se fazer, a executar, e nós somos um corpo bem ajustado. A Bíblia fala lá em Efésios, e eu quero que você abra comigo em Efésios no capítulo 4. Se você não sabe qual é o seu chamado, hoje é a noite de você descobrir. E o primeiro chamado, queridos, no qual nós fomos convocados, é o chamado da reconciliação. É reconciliar o homem com Cristo. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio em um propósito de nos libertar, de salvar a humanidade, onde um dia a humanidade estava perdida. Onde a humanidade não tinha mais jeito. Deus amou de tal maneira que enviou seu único filho, unigênito, para todos aqueles que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus já veio com esse propósito. Jesus já sabia exatamente o que ele veio fazer. Aleluia, nós precisamos saber o que nós fomos chamados para fazer. Senhor, onde é que eu me encaixo? Senhor, em que eu fui chamada? Onde eu preciso me encaixar para que eu possa executar? Nós precisamos multiplicar o reino. Primeiramente, reconciliando o homem com Deus e multiplicando aquilo que Ele nos chamou. Não existe chamado sem amor. Realmente, o pastor falou sobre o amor. Sabe que o amor e os dons precisam estar juntos.
Há uma diferença entre os dons do Espírito e os 5 dons ministeriais. Aleluia! Mas o amor precisa estar envolvido. Ministério sem amor, queridos, é um ministério fracassado. Ministério sem amor é um ministério fracassado. Aquilo que você faz, aquilo que você foi chamado para fazer em Deus, se você não tiver amor pelas pessoas, é um fracasso. Não é necessariamente só um chamado. Não é um título. Não é um púlpito que vai te fazer, queridos, amar as pessoas, a ser promovido por Deus. Não, o amor vai muito mais além. O nosso chamado é muito mais além do que um título, do que um microfone. Eu primeiro preciso saber quem eu sou em Deus e naquilo quem é Deus e aquilo que eu sou em Deus e naquilo que eu fui chamada em Deus. Porque senão, queridos, eu não vou ter muito sucesso na minha caminhada. Se eu não começar a servir a Deus servindo as pessoas. É servir a Deus e servindo as pessoas que nós vamos descobrir o nosso chamado. Aquilo que nós somos convocados. Aleluia. E eu quero que você abra comigo lá em Efésios. Eita, Deus bom. Aleluia. Efésios 4, no capítulo 4, no verso 1. Eita, papai bom. Você está feliz ou você é feliz? Eu sou feliz. Por causa da palavra. É essa palavra, queridos, que liberta. É essa palavra que cura. É essa palavra que restitui. Essa palavra que salva. 4:1. Ele fala aqui. Paulo começa a falar na igreja de Efésios. Ele fala: exorto vocês, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, que andem de maneira digna na vocação a qual foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforce-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como foste chamados em uma única esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma única fé, um único batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual está acima de todos, age por meio de todos e habita em todos. Entretanto, a graça foi concedida a cada um de nós, de acordo com a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que subiu, senão aquele que também desceu às regiões mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, Jesus, amém? Não somos nós que escolhemos o nosso chamado. Não sou eu que escolho aquilo que eu quero ser. Existem muitas pessoas que querem ser pastores. Se eu fosse eles, eu desistia. Porque ser pastor não é fácil. É uma responsabilidade muito grande cuidar de pessoas. É preciso, querido, ser chamado por Deus para você executar seu ministério. Eu não escolho ser um profeta. Você não escolhe ser um apóstolo, um pastor, um mestre, um evangelista, um apóstolo. Não, Deus é quem concede. A Bíblia diz aqui, Ele mesmo concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ainda outros para pastores e mestres. Para que a igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Você já descobriu quem você é e aquilo que você foi chamado em Deus? Você se identifica com algum desses chamados? Seja um apóstolo, seja um profeta, seja um evangelista, seja um pastor. Edicleide, eu não tenho nenhum desses dons ministeriais, mas eu amo servir na igreja de crianças. Você faz parte de um ministério. E é tão importante, tanto quanto um que é dos 5 dons ministeriais. Se você tem a vocação para estar no departamento infantil e um chamado para estar no departamento infantil, queridos, faça bem aquilo que Deus te chamou. Você foi chamado para estar só na igreja local, no diaconato? Ei, execute bem aquilo que Ele te confiou, porque fiel é aquele para te galardoar.
Isso não é menos importante, queridos. Isso não vai se tornar menos importante para Deus se eu não servir a Deus nos 5 dons ministeriais. Se você não for chamado, não se condene, não fique triste. Não, o chamado nos 5 dons ministeriais é Ele que concede, é Ele que escolhe. Existem vários talentos, Deus dá aquele que Ele sabe que pode suportar. Existem pessoas que têm um e ainda quer outro. Onde muitas vezes não está nem executando aquilo que Deus deu. Nós precisamos ser fiel ao Senhor, queridos, em todas as áreas, ou em qualquer departamento, ou em um ministério. Por eu ser um profeta, não significa que eu sou melhor do que você. Que trabalha no diaconato, que trabalha no DI. Não, queridos, até porque é servir ao Senhor. A Bíblia diz, olha, é para a edificação do corpo de Cristo. Para um aperfeiçoamento. Para um treinamento, para edificar a igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja. Nós fomos chamados para fazer algo. Deus nunca vai chamar desocupados. Deus sempre vai chamar pessoas ocupadas. Porque Ele sabe que Ele tem talento. Ele sabe que Ele é importante. Ele sabe que tem uma missão. Porque foi Ele que chamou. E se Ele chamou, Ele confia em você. Ele acredita em você. Ele acredita na igreja. Mas nós precisamos descobrir quem nós somos e o que nós fomos chamados para fazer. Aleluia! Aleluia, sabe? E o Senhor começou a tratar comigo a respeito dessas coisas. Quando eu descubro o meu chamado, o que é que eu devo fazer? Como descobrir? Primeira coisa, você precisa buscar em Deus. Para você saber o que você foi chamado. Você precisa saber o propósito no qual você foi chamado para você desenvolver. E o segundo ponto, como é que eu vou desenvolver o meu chamado? Primeiro, estudando a palavra, estudando livros e orando. Segundo ponto, servindo na igreja local. Não tem como, queridos, eu desenvolver o meu chamado se eu não servir a igreja local, se eu não servir a minha base. Se eu tenho um chamado nos 5 dons ministeriais e eu não sirvo a igreja local, e eu não desenvolvo aquilo que eu fui chamado, eu não vou chegar muito longe, porque o servir é o que vai nos fazer crescer em Deus. É ali onde você vai crescer, é ali onde você vai aprender, é ali, queridos, onde os dons que você carrega vai se manifestar, é ali onde você vai identificar o seu chamado, para você se enquadrar nele. E você fazer bem. Falando no meu novo nascimento, quando eu nasci de novo. Foi em 2009, em 2009 eu já entrei nos departamentos. Eu sempre gostei de servir ao Senhor. Sempre, queridos, amo servir a Deus. E é no Ministério de Socorros. E glória a Deus por esse Ministério de Socorros. Quase todos os departamentos eu já passei na minha trajetória, desde 2009. E hoje eu estou até na Câmara aqui, algo que eu nem desejava. Mas eu gosto de algo novo. Eu gosto de desafios. Eu gosto de fazer exatamente aquilo que eu acho que eu não tenho capacidade para fazer, porque eu entendo que o Senhor que nos capacita e nos qualifica. Aleluia! Mesmo sabendo qual é o meu chamado, isso não me impede, queridos, de eu dar um suporte na igreja local. Não, isso é prazeroso, porque eu estou desenvolvendo nele o meu crescimento. Eu estou desenvolvendo em Deus o meu chamado. Isso vai me fazer crescer. E sabe, em 2009, logo quando eu nasci de novo, novamente, eu já comecei a participar da limpeza da igreja e no departamento de mulheres. E em uma determinada reunião que nós tivemos em uma consagração, Deus usou uma irmã para mim, dizendo que eu tinha um ministério, no que se refere aos 5 dons ministeriais. Gente, eu não dormi naquela noite. Sabe, muitas pessoas perguntam, Edicleide, qual é o teu chamado? O que é que você vê em mim? Aquilo que você mais faz, aquilo que flui dentro de você, que queima dentro de você, é exatamente aquilo que você foi chamado.
Aquilo que Deus mais lhe usa é em cura, é lá. É na profecia. É no ministério profético, é no chamado profético. Ei, pelo menos 3 dons tem que atuar em você, no máximo. Tem que estar em evidência. Porque todos foram chamados para ser profetas, amém? Quer dizer, para profetizar. Mas o chamado ofício, ele escolhe. E nós precisamos nos aperfeiçoar. Mas os dons precisam acompanhar esse ministério. Ou seja, qual for o ministério. Os demais. E eu comecei, queridos, a orar, a buscar em Deus a respeito do meu chamado. Comecei a buscar, Pai, se o Senhor disse que eu tenho um chamado, eu preciso saber porque eu quero aprender. Eu quero me aperfeiçoar e eu quero crescer em você. Eu quero conhecer. Nós precisamos ter curiosidade naquilo que Deus tem para nós na sua palavra. E eu comecei a orar, passei a noite toda, queridos, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E o Senhor me deu a primeira palavra a respeito do ensino. E isso saltava dentro de mim com alegria, com fervor, com amor de ensinar a palavra. Não só num púlpito, querido, mas nas ruas, que eu logo saí também para evangelizar. Foi igual a Paulo, foi nascendo de novo e Paulo indo pregar o evangelho. E aquilo queimava, e Deus usou pessoas para dizer a respeito do ensino. A respeito do ensino da palavra, e eu comecei a estudar livros, os livros do irmão Heger, junto com a palavra, orando em línguas. E, queridos, tem sido algo poderoso. Mas eu também não sabia que existia outro chamado na minha vida. Aleluia. Que é justamente o profético. Eu me escondi desse chamado. Porque eu amava tanto o ensino que eu não aceitava outro chamado, se não fosse o de mestre, o de ensino. Eu disse, não, Senhor, não quero não, esse aí não. É um pouco desafiador, queridos. Eu sei que todos têm sua função, todos são importantes. Mas o profético tem que ser forte. E o Senhor, limpando a igreja, quando eu limpei a igreja, terminei de limpar a igreja, tudo pronto, eu peguei o microfone e comecei a declarar a palavra e a pregar, como se eu estivesse na igreja, como eu estou agora. Eu começava a pregar a palavra do Pai, um dia eu estarei com esse microfone pregando para multidões. Um dia eu estarei com o microfone na mão, proclamando o seu nome, porque foi para isto que eu nasci. E sabe, desde então o Senhor me deu um sonho a respeito do meu ministério profético. Ele me deu um sonho, e nesse sonho ele me deu o capítulo e o versículo que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos despertar os dons. Nós precisamos desejar. Nós precisamos, queridos, vivenciar aquilo que Deus nos chamou. E sabe, nós não podemos ser negligentes naquilo que Deus nos chamou. Nós precisamos buscar e fazer acontecer aquilo que Ele nos confiou. E sabe de uma coisa? Quando eu decidi aceitar, eu disse, Pai, eis-me aqui. Não deixe que o Satanás pare você. Não deixe que o diabo minta aos seus ouvidos, dizendo que você não pode e que você não consegue. E eu comecei a desenvolver o meu ministério. A desenvolver. E sabe, através da palavra, da oração e no serviço da igreja local. A igreja local, queridos, é um lugar de crescimento. Onde nós precisamos ser fiel, submissos. Onde nós precisamos, queridos, ser excelentes. Muitas pessoas querem promoção e não querem viver a excelência. Sabe que é a excelência que vai te promover. O que vai te promover não são as pessoas. O que vai te promover não é o teu ministério, não é um púlpito. O que vai nos promover é a nossa excelência em Deus. Como eu estou fazendo aquilo que o Senhor me confiou nesse tempo? Qual é a forma como eu estou servindo?
Qual é a forma como é que eu estou servindo no departamento no qual eu me comprometi? Será que eu estou sendo fiel a Deus? Será que realmente Ele pode confiar algo maior em mim para me fazer? Existem pessoas que querem cargos, mas não faz bem aquilo que Ele se comprometeu a fazer. Como é que eu vou crescer, queridos? Se eu não for fiel a Deus, às minhas lideranças, se eu não me submeter à minha liderança, não vai haver crescimento. Vai haver retrocesso e muitos reclamam, ninguém me vê. Tanto que eu faço, a Bíblia manda nós examinarmos o nosso coração e nós precisamos ter um coração alinhado. Eu preciso fazer bem, com excelência, aquilo que Deus me chamou. Eu preciso ter compromisso com aquilo que Ele confiou em minhas mãos para fazer. Sabe, queridos, que se não for para mim fazer bem, eu nem pego. Eu nem me comprometo, porque eu sei que eu estou servindo a Deus. Porque eu entendo, queridos, que eu estou servindo a Deus e servindo as pessoas. O nosso serviço, queridos, alcança vidas. A nossa excelência nos promove. É lá no departamento infantil onde ninguém está te vendo, e é lá onde você vai ser promovido por Deus. Porque Ele está te vendo, mas seja excelente. Oh, aleluia! Existe um processo, queridos, para poder nós atuarmos no nosso ministério. E nós precisamos respeitar os processos. Nos submetendo, sendo exortado, sendo edificado, sendo consolado. Existem pessoas hoje, queridos, que não aguentam mais nenhuma exortação. Já bota um bico, bota uma cara feia. Isso não é um crente maduro. Um crente maduro é ter um coração ensinável, que está pronto, sim, Senhor, amém. Eu já, na minha caminhada, na minha primeira igreja mesmo, que foi em Lagoa Seca. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Como eu cresci naquele lugar. Porque eu tinha uma pessoa perto de mim para me puxar. E dizer, você está errada nisso, você está errada nisso, você precisa aprender nisso. Isso é tão bom. Quando nós somos chamados por um líder ou por um pastor para nos exortar, para nos ensinar. Sabe por quê? Porque eles acreditam em nós. Eles acreditam no nosso potencial, no nosso crescimento, no nosso avanço. Ei, deixa eu te dizer, o nosso pastor quer que nós avancemos em Deus. Os nossos pastores, nossa liderança, quer que nós venhamos avançar em Deus. Mas como é que eu vou avançar em Deus se eu não estou sendo submisso, queridos? Se eu não estou tendo compromisso com aquilo que eu peguei para fazer. Aleluia. Eu sei que não é uma palavra de glória a Deus ou aleluia, mas eu sei que Deus está tratando no nosso coração. Seja excelente. Seja excelente. Nós não devemos fazer bem só quando os pastores estão na igreja. Ou quando nossas lideranças estão na igreja. Não, queridos. Excelência significa quando ninguém está vendo você, mas Deus está te vendo e você fazendo bem. E deixa eu te dizer uma coisa. Para mim, não sei quanto a você, o seu pensamento. Nós não estamos fazendo um serviço voluntário para fazer de todo jeito. Para o Senhor é voluntário, eu faço de todo jeito, eu vou quando eu quero, faço como eu quero. Não, queridos, Jesus pagou um preço. Um preço já foi pago. Aleluia. Existe preço maior do que a vida de Jesus, que Ele já pagou na cruz. Eu vou quando eu quero, eu cumpro uma escala quando eu quero, eu faço como eu quero. Ei, não, queridos, nós temos que ter compromisso e fidelidade a Deus. Ei, seja um cumpridor de horários. Eita, Jesus. Se acontecer algo, avise antes a sua liderança. Mas não deixe uma escala vazia. Não deixe que o seu líder se sobrecarregue. Não bota o seu cargo para o pastor. Não saia do seu departamento, queridos. Entrega ao pastor sem ter uma liderança para ficar no lugar dela. Porque um líder treina líderes. Eu não posso sair de uma liderança e deixar vago o meu lugar para ir para o cargo e para o pastor. Não, eu saí das 3 igrejas. Nas 3 que eu saí por direção de Deus, não foi rebelião, amém? Mas debaixo de uma direção. Líderes sendo treinados.
Pessoas aptas para executar aquilo que eu os ensinei. Pegando a mesma visão. A última igreja que eu saí foi em Serra Branca. Nunca tinha liderado o departamento infantil na minha vida e nem queria. Mas o pastor me propôs, está precisando, sabe que muitas das vezes nós precisamos suprir necessidades, porque é a nossa casa. Não tenho chamado, eu não tenho para o DI, mas eu servi no DI por quase 3 anos. Liderando crianças que são gente, crianças que é o futuro de hoje. E as mensagens que eu ensinava para elas é tanto quanto eu estou ensinando para vocês. Sobre Jesus, sobre os dons, sobre cura. E ali acontecia a manifestação da palavra e do Espírito, queridos. Aleluia! E foi uma experiência sobrenatural. Mas eu saí daquele lugar e deixei pessoas aptas, uma liderança apta para dar continuidade à visão. Eu também liderei a recepção, deixei uma pessoa apta para liderar e dar continuidade. Não deixe vaga, queridos. Se você tem a direção de Deus para sair de um departamento, você como líder, não deixe o departamento vazio. Lidere pessoas, mas treine pessoas. Aleluia. Aleluia. Ensine, exorte, chame para perto. Uma coisa que eu não tenho muito, querida, é medo de cara feia. Não tenho. E a irmã que eu deixei lá como líder em Serra Branca, ela disse, Edicleide, quem eu sou hoje? Foi você que me ensinou. Ela não pegava num microfone para ir no púlpito dar um recado. Hoje ela já ministra a palavra. No púlpito. No púlpito, queridos, porque eu acredito em pessoas. Se uma pessoa te exorta, você como liderado, se um líder te exorta, é porque ele ama você. E ele quer o teu crescimento. Ele acredita no teu potencial e nos dons de Deus à tua vida. Aleluia. O melhor lugar, queridos, é a submissão. Como é que eu posso, querido, executar o meu ministério se eu não me submeto? Se eu não me permito ser treinada? Se eu me comprometo com algo e não cumpro? Como é, queridos, que eu vou acreditar em alguém que se compromete com algo e deixa o lugar vago? Como é que Deus vai acreditar em algo maior em uma pessoa se ela não está apta a obedecer aquilo que ela está fazendo? Aleluia, não, mas eu quero o púlpito. Comece lavando a igreja local, no DI, nos conselheiros, na livraria. Uma coisa eu digo a você, serviço não falta. Mas não precisamos, queridos, fazer de todo jeito, porque eu não ganho um salário. Aleluia. Aleluia. Jesus já fez tudo por nós. Jesus já pagou bem e Ele ainda paga. Porque a Bíblia diz que Ele é um galardoador daquele que o busca. Aqueles que se aproximam dele, ele se torna um galardoador daqueles que o buscam. Se você está agindo dessa forma, queridos, é porque você não está focado naquilo que Jesus lhe ensinou, ou nos ensina. Fazendo para Deus. E não para o homem ver. Que o nosso coração esteja inclinado para Deus, queridos, porque o teu galardão não vem de homens, vem do Senhor. Porque mesmo que meus líderes me dêem um galardão, não vai ser ainda o suficiente daquilo que Deus tem para mim. Eu sou tão grata a Deus. Tão grata a Deus pelo que Ele fez. Se você conhecesse minha história e meu testemunho, você poderia dizer, realmente. E não é apenas um chamado, queridos, que transforma pessoas e muda pessoas, mas é o amor. O amor de Deus ativado no nosso coração por pessoas, tendo a convicção para quem você está servindo. E eu digo a você, como você vai ser fiel a Deus? Quando você entende que o que você faz é para Deus, mesmo não reconhecendo, mas eu faço para Deus. Porque Deus morreu por mim, Jesus morreu por mim.
Se você não sabe fazer, peça ao Espírito Santo que Ele te ensine, Ele te capacita como tem me ensinado. Me ensinou a liderar, querido, DI. Meu Deus do céu, como eu tenho aprendido, como eu aprendi naquele tempo em Serra Branca, servindo a Deus, servindo as crianças. Onde ninguém estava vendo. Ei, nós não precisamos de tapinha nas costas. Nós só precisamos ter um coração excelente. Amando, queridos. Fazendo de todo o nosso coração. Ei, não tem como, queridos, eu tenho uma vida de submissão a Deus e as minhas lideranças e minha vida continuar da mesma forma. Moisés é um exemplo com Josué. Josué se submeteu à liderança de Moisés. E olha que ele nunca almejou estar no lugar de Moisés. Mas ele foi treinado. Ele foi treinado, ele foi aperfeiçoado. Ele passou pelos processos. Paulo treinou Timóteo. Timóteo passou pelos processos. E Paulo não alisava não, viu? Fosse na igreja de hoje, não tinha uma pessoa na igreja. Porque Paulo pegou Timóteo, puxou Timóteo para perto. Para ensinar, exortar. E olha o homem que Timóteo se tornou. Ei, queridos, um crente para ser maduro, um filho de Deus para ser maduro, ele precisa sim ser chamado para perto. Ele precisa ser aperfeiçoado, treinado por Deus, porque senão ele vai ser um menino a vida toda. É até uma bênção, tem um chamado poderoso. Já terminou ali meu tempo. Poderoso. Mas é um menino, espiritualmente. Porque não se deixa, queridos, não se deixa ser tratado, ser treinado, arrancar aquilo que há dentro. Existem coisas dentro de nós que ainda precisa ser arrancado. Ser, querido, moldado. E o Espírito Santo fala conosco, assim como fala com as nossas lideranças. Seja submisso. Seja submisso. Eu já ouvi, para concluir, eu já ouvi uma exortação em Lagoa Seca, que eu chorei. Eu disse, como é, da esposa do pastor, como é que ela vai me dizer uma coisa dessa se eu estou certa? Quando eu cheguei em casa, chorei, me lamentei aos pés do Senhor, o Espírito Santo me disse, você pode não entender agora, mas lá na frente, você verá os seus frutos. Uma exortação nunca vai ser bom aos nossos ouvidos, mas vai trazer crescimento. Não tem como um crente amadurecer se ele não estiver apto para ouvir exortações e ser ensinado por Deus. Aleluia! Se eu quero fazer bem, queridos, aquilo que eu fui chamada, eu preciso ser treinada. Eu preciso ter o meu coração disponível e ensinável para ser treinada por Deus e pela minha liderança. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essa noite, por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu te dou graças, Pai, por firmeza, por avanço, oh, Pai, por excelência, por fidelidade. Oh, Pai, muito obrigado por uma igreja forte, convicta naquilo que eles foram chamados, Pai. Em nome de Jesus, te dou graças por excelência, obediência, submissão, Pai, em nosso coração. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Aleluia. Amém? Aleluia. Quero agradecer ao pastor Isaías, que não está aqui presente, mas eu quero agradecê-lo, como também a todo o pastoreio, por me confiar em estar aqui, ministrando a palavra para vocês. Amém?